Boa noite, Kelly, Laine, sejam bem-vindas, que bom ter vocês aqui. Vou pedir para vocês enviarem essa live aqui para algumas pessoas, alguns amigos de vocês, convidando eles para esse momento. O perigo da distração. Deixa eu colocar o título aqui. O perigo da distração. Pronto. Isto. Esperar mais um pouquinho. Alerson, boa noite, seja bem-vindo. Que bom ter você aqui para participarmos desse momento. O perigo da distração. Será que é perigoso andarmos distraídos? Isso mesmo, gente. Vai enviar essa live aqui para algumas pessoas aí, colegas de vocês, amigos. Vou começar a caminhar. Deixa eu pegar aqui. Como é que vocês têm andado aí? Inara, boa noite, tudo bem, Inara? Você respondeu lá a minha enquete lá, né, Inara? Da questão da distração e do foco, né? Como é que tá essa questão do foco, Inara? Hoje, nosso momento vai ser... Nós vamos falar sobre o perigo da distração. Será que é perigoso, gente, nós andarmos distraídos? Será que tem algum problema nisso? O que é a distração? A distração é a falta de concentração dos sentidos no que se passa à volta. Então, distração é quando eu estou sem concentração daquilo que está à minha volta. Então, isso é distração, é a falta de concentração dos sentidos do que se passa à minha volta, o que está acontecendo à minha volta, né? Isso é um tipo de distração, né? Tem pessoas que acontece que estão conectadas com tudo que está à volta delas, mas não tem a conexão com aquilo que é o foco dela, né? Tem pessoas que estão engajadas, antenadas com tudo que acontece à sua volta, mas não estão engajadas e focadas em si próprias, no seu propósito, nos seus objetivos, né? Então, nós vamos falar de várias distrações aqui, né? Então, aqui eu peguei um conceito que diz que distração é a falta de concentração dos sentidos no que se passa, no que se passa à nossa volta. Tá, esse é um tipo de distração, né? Mas o que nós vamos focar aqui é naquela distração que nos tira dos nossos objetivos, do nosso propósito. Sim? Estão comigo aqui? Tô mais desfocada em tudo. Tô mais desfocada em tudo. Então, essa falta de foco,
essa falta de atenção no que precisa, ela vai ser avaliada agora, viu, Inara? Então você fique atenta, fique sempre trazendo para a sua realidade para ver o que você pode tirar de proveito aqui. Tia Sônia, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem? Nós estamos falando sobre o poder da distração. Como é que está a questão da distração na sua vida? O foco. Você é distraída? Você é distraído? Você é focado? Você tem foco? Como é que eu sei se eu sou uma pessoa que tem foco? Quando eu tenho um objetivo, quando eu tenho uma meta, quando eu tenho alguns objetivos a serem cumpridos. E aí eu foco naquilo, foco naquele objetivo e naquelas tarefas, naquelas atividades que eu preciso e eu consigo executar. Então, eu tenho resultado. Então, assim, geralmente o resultado depende do foco que você dá. Quando você diz que não tem, que está desfocada, que não tem foco, então, Inara, olha só, provavelmente os seus resultados estão sendo muito ruins, porque o resultado positivo depende do foco que você dá àquilo que precisa ser dado. Se você não consegue colocar foco, então você não vai ter um bom resultado. Quem está comigo me acompanhando aqui? Boa noite. Tia Ana, boa noite para quem entrou agora. Milene, boa noite. Hoje o nosso tema é o perigo da distração. Como é que vocês estão? Estão todo mundo bem aí? Como é que foi a quarta-feira de vocês? Vocês conseguiram ser produtivos nesta quarta-feira? Diz aí, gente, para mim. Para nós termos produtividade no nosso dia, o que tem que acontecer? Tem que ter foco, né? Então, como é que foi o dia de vocês? Produtivo? Se você disser sim, foi produtivo, então eu vou saber, né, que teve foco, que teve concentração naquelas atividades que precisavam ser feitas. Estão todos bem aí? Que bom que vocês estão aqui comigo. É bom demais estar aqui com vocês, ter esse encontro. Me diga aí. Oi, tia Sônia. Hoje, nessa quarta-feira à noite, tá todo mundo... como é que foi a questão? Maria entrou também. Boa noite. Hoje, Maria, a gente está falando sobre o perigo da distração. Será que é perigoso, Maria, andar distraído? Né? Então, o quanto na sua vida, eu até fiz um filmezinho, né, gente? Eu até gravei um videozinho, acho que vocês assistiram, todos vocês que estão aqui, eu acho que viram o videozinho que eu gravei nos stories lá. E fiz algumas questões, né? Algumas perguntinhas. O quanto na sua vida você se dispersa? O quanto na sua vida você tem tido foco? Ou tem tido foco na sua vida, ou tem se distraído de si mesmo. O que é se distrair de si mesmo? Se distrair de si mesmo é quando você não faz o que você precisa fazer. Então, às vezes você está tão conectado com os outros, está tão preocupado em ser atencioso. Olha só o que eu vou dizer, gente, isso é muito sério. Olha, a pergunta é a seguinte: o quanto na sua vida você se dispersa? A outra pergunta é a seguinte: o quanto na sua vida você se distrai de si mesmo? O quanto na sua vida você se distrai dos seus propósitos? Porque é o seguinte, muitas vezes, eu não sei se você que está aqui comigo, se as pessoas geralmente falam assim: nossa, você é muito distraído, eu te chamo, eu converso contigo e você não escuta, você não me ouve. Então, nesse momento, quando as pessoas reclamam da sua distração, o que acontece?
elas querem que você dê atenção ao que elas estão falando ou fazendo. E se você não está dando atenção para elas, na opinião delas, você é distraído. Ok, esse é um tipo de distração que as pessoas dizem de você. Mas a questão aqui que eu quero entrar contigo é a seguinte: se você está sendo distraído com essas pessoas estão te chamando de distraídos, a questão com você é a seguinte: você está, quando as pessoas falam com você, você não escuta porque você está tendo foco no que você precisa ter foco? Exemplo, você está lendo um livro, você precisa ler um livro para produzir um artigo. Você precisa se concentrar naquilo ali para você conseguir produzir o artigo, escrever um texto. E tem pessoas do lado que estão conversando, que não param de conversar, que ficam te perguntando. Naquele momento você não escuta as pessoas, porque você está concentrado e focado naquilo que você precisa, se comprometeu em fazer. Então, seu compromisso é com você, com as suas metas, com os seus objetivos. Nesse caso, essa questão é o foco com a sua vida. Então, muitas vezes as pessoas dizem assim: você está muito distraído, muito desatento. É necessário avaliar essa questão. As pessoas te chamam de desatentos por quê? Porque você não faz o que elas falam para fazer, porque você não as escuta, ou realmente você está sendo disperso, desfocado naquilo que você se propõe. A conversa aqui, novamente digo, é falarmos da distração, o perigo da distração na sua vida, nas suas questões, com os seus objetivos e propósitos. Boa noite, Anselmo. Boa noite, Tainara. Que bom que deu certo vocês entrarem aqui. O Alerson disse assim, antes não era tão focado, mas depois das terapias individuais me ajudou a aumentar progressivamente meu foco. Hoje sou o foco, determinação e a ação, graças a Deus e a terapia. Uau! Que maravilha, Alerson! Graças a Deus, Que ótimo que você fez isso por você, porque se permitiu cuidar de você, E nós eu vou falar daqui a pouco sobre a questão de como ter mais foco, viu, Inara? Então, a Inara, eu sei que uma vez lá atrás, Inara, você até me disse que estava fazendo terapia, não era isso? Então, a terapia, como o Alerson falou aqui, ela ajuda na questão do foco, Tem muitas pessoas que confundem a questão do foco. Tem muitas pessoas que elas estão antenadas em tudo ao seu redor, elas escutam tudo, elas pegam tudo, elas estão atentas a tudo, elas estão preocupadas com tudo que acontece, só que produzem pouco. A produtividade delas, na vida delas, é pouca, ou seja, o foco com o que ela precisa ter foco na vida dela não está acontecendo. Então é preciso se atentar a essa questão. Quando você está muito preocupado com as coisas externas que estão acontecendo e esquece, de ter o foco daquilo que também precisa, pode estar preocupado, antenado, sim, mas você precisa estar cuidando da sua atenção, da sua concentração e cuidando de vigiar. Peraí, o que eu estou focando? A minha atenção está em quê? Me diz aqui vocês que estão aqui, que entraram aí, como é que está a questão da distração? Vocês andam muito distraídos? Eu estava conversando com a pessoa, esse final de semana, e eu estava dizendo da questão da distração. E ela disse: nossa, mas eu sou muito distraída, às vezes eu começo a fazer uma coisa, penso em fazer algo e esqueço. E aí no meio do caminho eu já mudo meu foco e esqueço daquilo que era para eu ter feito. Eu estou muito distraída. Então assim, quando você imagina na sua distração, o que mais
pega para você? O que você mais sofre na questão da distração? É a questão do esquecimento? Estou muito esquecida? É a questão da falta de atenção, em ficar com a atenção em uma coisa só? A pessoa que está muito estressada, a pessoa que está com muita atividade para fazer, sobrecarregada, ela não consegue concentrar, ela tem dificuldade de concentrar, porque ela está tão cheia de coisa, ela está tão estressada, ela está tão fadigada, que ela tem dificuldade de concentração. Então, aqui, ó, a questão da distração é a desatenção. Desatenção também é um significado de distração, né? Então, a pessoa, às vezes, ela tá tão sobrecarregada, tão cheia de atividades que ela se coloca, muitas vezes, e são atividades, às vezes, improdutivas, que não vão ter um resultado, não vão dar resultado, mas ela coloca tanta atividade no dia a dia dela para ficar cheia de ocupação que acaba a desatenção, a atenção acaba sendo prejudicada. Tiago, boa noite, Tiago, tudo bem com você? Como é que está? Parabéns, viu? Parabéns pela filhinha que está chegando. Parabéns para Maria Clara, é isso, Tiago? O Alisson disse aqui, ó, está relacionado com o excesso do uso de smartphones, redes sociais, notícias. Oi, Maísa, boa noite, seja bem-vinda, Larissa, boa noite. Boa noite para vocês, isso mesmo, né? Ó, está relacionado a tudo isso. A tecnologia, né, Alisson? A nossa tecnologia. A tecnologia que está tão de fácil acesso, né? Um supercomputador que nós hoje andamos com ele no bolso, né? Então, assim, a gente carrega para todo lado e sai caminhando e com o celular na mão, né? Então, tem a ver com essa tecnologia super desenvolvida que nós temos. Sim, tem a ver com isso. Boa noite. É a Maria Clara, graças a Deus. Que maravilha, que bênção, viu? Deus abençoe cada dia mais, viu, Tiago? Você e sua família linda. De que forma nós nos vemos? Nós nos movemos. De que forma que a gente se movimenta? Para a gente saber o que nos faz movimentar, o que nos move, o que nos inspira, né? Para a gente falar sobre foco, Inara, para a gente falar sobre atenção, concentração, produtividade, resultado, para a gente falar sobre isso, performance, desenvolvimento, né? Resultado positivo, ter foco, para a gente falar sobre isso daí, a gente primeiro precisa ter uma resposta na ponta da língua, que é o que te move. O que te movimenta, o que te faz caminhar, o que te faz fazer o que você faz. Por que você faz o que você faz? Né? Então, assim, para você saber, não, peraí, eu ando muito distraído, eu ando muito desconectado, eu ando muito sem foco. Ok, tem um motivo, tem um motivo. Nada é por acaso, você não está do jeito que está por acaso. Então, quando você fala que está sem foco, totalmente desfocado, então assim, você consegue me responder. Você consegue me responder. O que te move, o que te inspira, o que te faz fazer aquilo que você precisa fazer? Por exemplo, você está, eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ver. Larice, por exemplo, você tem que estar lá na sua loja, no seu comércio. Você acorda cedo, tem que ir para o seu comércio, trabalhar, para a sua empresa, para a sua loja.
tem que faturar um pedido para o cliente. Então você tem que acordar e tem que fazer uma série de atividades de rotina do trabalho, mas você tem que fazer essa, que é um faturamento muito importante que você tem que fazer. Então, assim, o que te move, o que te faz ficar inspirado para fazer isso? Né? Então, nós precisamos ter clareza. Você precisa ter clareza de por que você está fazendo o que você faz. Se você estiver fazendo algo que não te motiva, que não te inspira, que não tem sentido nenhum na sua vida, é claro que o foco, que a sua distração vai ser muito maior. Sim ou não, gente? Sim ou não, Yara? Inara? Está me descrevendo, sou desse jeito. Amém, amém. Ana Paula, minha amiga, minha vizinha, tudo bem? Boa noite, vamos participar aqui. Que ótimo que você entrou, viu? Nós estamos falando sobre a questão do perigo da distração, Ana. Deus não une pessoas, Deus une propósito. E eu vou falar justamente disso aqui, Tiago. Você escreveu aquilo que estava aqui para eu dizer, porque nós somos movidos por propósito. Se a gente não tem, e aí muita gente acha que essa palavra ela é muito complexa. Nossa, meu propósito. Vamos colocar objetivos, vamos colocar aqui projetos para ficar mais simples. Então, aquilo que você propôs a fazer, se aquilo te inspira, você vai ter mais foco, né? Se aquilo não tem sentido nenhum para você, gente, você já pegou algo para fazer que não teve sentido nenhum para você? Sim ou não? E foi fácil fazer? É fácil fazer algo que não tem sentido nenhum para gente? É fácil? É muito difícil. E aí as distrações, né, estão aí a todo um instante, né? Então, de que forma nós nos movemos? Então, eu coloquei aqui 3 formas, gente. Por necessidade, nós nos movemos. Você se move por uma necessidade, ou por um desejo, ou por um propósito. Necessidade, desejo e propósito. Eu digo que a psicoterapia, terapia, as pessoas só fazem quando elas têm desejo por fazer. Quando elas têm desejo. Claro, elas mantêm, porque assim, tem muitas pessoas que chegam aqui e no limite, não tem mais recurso, então é uma necessidade. Ou ela faz ou ela não tem mais jeito. Né? Então eu já até disse em outros momentos aqui que tem muita gente que o último recurso é a terapia. Ok, tudo bem. Então eu disse que nós nos movemos por 3 formas: necessidade, desejo ou propósito. E aí, você está se movendo hoje na sua vida? Fala aí para mim. Por qual dessas 3 formas? O que você faz hoje? Você está fazendo? É claro que nós todos fazemos um monte de coisa nas nossas vidas, sim ou não? Principalmente nós mulheres, viu, homens? Vocês desculpem, mas nós mulheres fazemos um monte de coisa. Nós somos dona de casa, nós somos mãe, nós somos esposa, nós somos trabalhamos fora, nós temos que nos cuidar, nós temos que fazer uma série de coisas. Então, assim, claro que são muitas coisas, mas aquilo que é principal, aquilo que é a função as principais, você faz por quê? Por quê? Porque é necessário? Fala aí pra mim. Ou porque você tem desejo, por isso que você faz o que você está fazendo? Ou é propósito? Você tem um propósito? Diga aí pra mim. Porque a resposta disso vai te fazer entender por que você está sendo a intensidade da sua distração na sua vida, viu? Vamos lá. Faz toda a diferença essa pergunta. A Maísa disse, o autoconhecimento é muito importante. Amando.
A Larissa disse assim, ó, eu faço por amor mesmo pela minha loja, pelos meus clientes e pelos meus resultados profissionais e pessoais. Olha, a Larissa respondeu isso, eu faço por amor mesmo. Quando ela diz isso, ela tem propósito, ela faz por algo maior, ela faz, então, assim, ó, da sua resposta, eu consigo extrair daí que o seu resultado ele está sendo diferenciado. Por quê? Porque você faz com desejo, você faz porque você tem um sentido para você maior. Então, quando isso acontece, as distrações são menores. Elas existem, inúmeras, que nós vamos ver aqui. Mas o resultado, o foco é maior. Você consegue minimizar as distrações. Você consegue se policiar mais. Porque tem um propósito maior de por que você faz o que você faz. Né? Então, quando você tem isso, você é menos vítima das distrações, que são muitas, né, gente? Que são muitas. Então, a necessidade é aquilo que é essencial, que é importante, que é indispensável, que é inevitável, é primordial. Não, eu faço porque eu preciso, eu vou na terapia, eu estou fazendo terapia porque eu preciso, senão eu vou surtar, senão eu não tenho mais outra saída. Então, ela tem essa questão. Eu faço porque eu desejo, porque eu aspiro, porque eu tenho vontade, porque eu desejo alcançar algo. Eu faço porque eu tenho objetivos, eu tenho metas para cumprir, eu tenho um projeto que eu preciso executar e eu quero chegar ao fim. Eu faço porque eu gosto, né? Então, isso tudo diz e fala da sua intensidade de distração que você está tendo. Tipos de distrações. O Alisson falou da tecnologia. Antigamente, nós nos distraíamos com as pessoas ao nosso lado. Antigamente, lá atrás, as distrações eram geralmente com pessoas, né? Eram com pessoas que estavam no nosso lado ou com distrações de nível interno, endógeno, de nível interno, né? Pensamentos, né? Porque nós nos distraímos e nós vamos falar sobre isso, as distrações com os pensamentos que vêm, que nos invadem, né? Então, muitas vezes a gente está fazendo algo e vem os pensamentos, né? Quantas pessoas eu atendo que não conseguem estudar, não conseguem concentrar, não conseguem fazer as coisas porque os pensamentos vêm obsessivamente, compulsivamente, não saem, né? Então, a nível endógeno, a nível interno. Então, os pensamentos, se nós não organizarmos isso na nossa mente, eles nos distraem muito e nos consomem, né? Quem aí tem essa questão? Quem sofre disso? Então, antigamente, era mais essa questão das pessoas nos distraírem, era mais nós mesmos nos distraímos com os pensamentos, com os sentimentos, ficar ali alimentando algo, né? Com revistas, que mais, gente? Antigamente, me ajudem aqui. Anselmo, Anselmo, diga aí o que eu falei aqui, você já falou que eu já acelerei, continuei conversando aqui da questão do... Me diga aqui, eu perguntei, você falou mas eu já estou lá na frente. Luciana, boa noite. O perigo da distração, o quanto você tem andado distraído. Atualmente, assim como o Alisson disse, a tecnologia está muito desenvolvida. Com a inteligência artificial, os celulares ficaram muito desenvolvidos. E hoje é um recurso que nós temos na nossa mão que rouba nossa atenção e
nos distrai, né, com muita coisa, porque dentro de um celular tem inúmeras coisas que a gente pode se distrair. Então, esse é um dos maiores vilões. Eu quero ver com você aqui, me diga aqui, ó, qual que é o seu vilão que rouba o seu foco hoje? Qual é? Só para a gente saber aqui. Pensamento acelerado, Anselmo. Ah, sim, isso mesmo. Pensamento acelerado. Isso é uma questão, viu? Que tem que ser cuidada. E, Anselmo, sozinho é muito difícil. Eu atendo um jovem que sofre de pensamento acelerado. E ele tentou por muito tempo resolver essa parada ele com ele mesmo, né? Porque ele, cognitivamente falando, é muito inteligente. Mas quanto mais ele conversava com ele para resolver a questão cognitivamente, de forma do intelecto, mais complicava. Então, pensamento acelerado é uma questão que precisa ser resolvido com uma ajuda profissional. Sozinho é muito complicado, viu? Me diga aí, você que está aí, me diga aqui vocês, o que mais tem te distraído e roubado sua produtividade, o seu foco naquilo que você precisa fazer? Eu listei algumas coisas aqui. Nós já falamos de celular. Vocês que estão aqui comigo, me diga aqui, o que mais você percebe na sua vida que rouba seu foco, sua produtividade, que te distrai? Vamos lá. Quem diz aí? Eu falei do celular. O que mais hoje tira e rouba sua atenção? Política. Política é algo que chama, que prende a atenção, né, Anselmo? Que faz com que fique horas ali, né? Política. O que mais, gente? O que mais? Além da política, eu não tinha colocado política. Eu coloquei celular, distrai muito, né? E aí a gente está falando das redes sociais. Aparência física. Ficar preocupado com a beleza física. Simplesmente focado na beleza física, na aparência física. Isso distrai muito. A pessoa perde o foco do que ela precisa fazer, da questão do propósito, dos projetos, das metas, né? Então, se ela fica muito focada naquilo, e se ela não trabalha com aquilo, né? Porque sim, beleza física, eu estou dizendo também, não é só a pessoa preocupada com a beleza dela, o externo dela e a aparência dela apenas, mas a pessoa também que olha para o outro e foca só nisso. Vocês já lembram daquele ditado? Quem vê cara não vê coração. Então, tem muito a ver com isso que eu coloquei aqui. Muitas vezes, a aparência não está alinhada à essência. Muitas vezes, a aparência é uma coisa, mas você não consegue conectar com a pessoa, porque você está tão focado na aparência que você perde a conexão com aquela pessoa, com a essência daquela pessoa. Então, isso te distrai, isso acaba distraindo. Quantas pessoas se distraem quando verem algo belo, algo bonito e fica ali distraindo naquela paisagem bonita e perde o foco do que precisa, né? Então a beleza, das coisas, ela nos distrai, elas nos encantam e muitas vezes a gente fica distraído com aquilo e perde a conexão com o que importa. Não saber administrar o tempo, querer tudo ao mesmo tempo. Isso é algo que da gestão do tempo, né? Querer fazer tudo, né? É aquilo que eu falei,
Lu, eu não sei se a gente pode dizer aqui, Luciana, mas eu falei no início da pessoa que está querendo estar conectada com tudo ao redor, que quer estar antenada com tudo, fazendo tudo. Mas isso acaba sendo prejudicial a ela, porque não tem jeito. É uma coisa de cada vez. Você pode até ter eficiência e fazer rapidinho, mas você tem que fazer uma, depois outra, depois outra. São as questões das prioridades. Precisa ter a prioridade, né? Que é uma estratégia que eu vou falar lá no finalzinho. Vai ser a última coisa que eu vou falar, é a questão da estratégia para organizar, para ter foco no que precisa, né? Então, são as prioridades. Listar o que é prioridade. Peraí, o que é importante, o que é urgente e o que eu preciso fazer que não é tão importante. E ali, durante aquela... listar e ir fazendo, né? Tendo um planejamento, né? Mesmo, bem simples da semana. Porque aí você vai ter uma gestão, né? Gestão das suas atividades. Então, está muito relacionada a isso. O meu é o Instagram, mas entra em celular, que você já disse. Mas tento o máximo me policiar, tanto no trabalho quanto em casa. Sim, o seu e o de 90% de nós é o celular, né? São as redes sociais. Tem também, gente, outra distração que eu coloquei aqui, é a comida. Quantas vezes pessoas se distraem porque a comida, ela dá uma sensação de prazer. Então, muitas vezes, o que acontece? Você está ali entediado, muitas pessoas vão para o celular e ficam lá, né? Porque estão entediados, estão sem foco, estão sem uma clareza das atividades que precisam ser prioritárias, que precisam ser feitas. Tem um monte de coisa para fazer, mas está tudo bagunçado, não tem uma organização das atividades. Então, o que a pessoa faz? Ela fica tão confusa ali que ela fica entediada e fica com uma sensação ruim. E o que a comida traz? A comida traz uma sensação de prazer. Então, muitas vezes, a comida ela serve de distração. É por isso que muitas pessoas, elas não comem porque estão com fome. Elas comem porque elas estão entediadas. Elas estão querendo se distrair com algo gostoso. Então, a comida também é uma distração. Então, tem que cuidar. Peraí, eu estou comendo aqui por que eu estou comendo agora? Eu estou com fome? Não, eu não estou com fome. Eu estou comendo por quê? Eu estou ansioso? Não, não estou ansioso. Eu estou entediado. Eu estou querendo me distrair com a comida. A comida está servindo como uma distração para passar meu tempo, né? Outra coisa além da comida. Estar em lugares errados por carência. Estar em lugares errados por carência. Quantas vezes, gente, vamos lá, né? Vocês que estão aqui, faz sentido para vocês isso? Vocês estarem em lugares que não eram para vocês estarem, mas vocês estão lá por uma carência, por uma necessidade de estar ali para passar o tempo como distração. Carência que eu digo é assim, por distração mesmo, para se distrair. Assim como a comida traz uma distração, eu estou comendo, o tempo está passando. Eu estou num lugar, não porque ali eu tenho que estar, eu precisaria estar, mas como distração. Alguém já se viu numa situação assim, de estar num lugar errado para passar o tempo? Errado que eu digo assim, não tinha um propósito de estar ali, não precisava estar ali, mas fica ali enrolando, distraindo, passando o tempo.
Alguém aí já se viu nessa situação alguma vez? Eu falo porque eu já estive numa situação assim, de estar em uma roda, de estar com uma distração ali para passar o tempo. E tudo bem, faz parte às vezes de uma relação social, de uma interação. Eu não estou dizendo com esse olhar, com essa perspectiva. Eu estou dizendo que muitas vezes as pessoas estão em lugares errados, que não eram para estar, persistem ali e eles estão perdendo tempo, né, Luciana? Não me permito mais isso. Isso. Às vezes você está perdendo tempo, poderia estar fazendo outra coisa, poderia estar fazendo algo útil, poderia estar fazendo algo interessante, poderia estar produzindo, mas está ali, em lugar errado, com pessoas erradas, né? Distraindo ali, perdendo. Quantas vezes a gente se distrai com essas coisas? Não é só com o celular. Celular é a coisa hoje que nós todos sabemos que nos distrai, mas tem armadilhas, tem distrações que nós entramos que são perigosas, que a gente não percebe, como, por exemplo, estar em lugares que não eram para estar, permanecer em lugares que não eram para permanecer, por carência, comer, porque eu estou querendo uma distração. Então, isso são coisas que nos distraem, que se a gente não se atentar, a gente fica repetindo e repetindo. Faz sentido ou não para vocês? Né? Fofocas, conversas, com fofoca, julgamento, quando você encontra com alguém e fica ali, ó, fofocando, isso é uma distração. Não é só o celular que distrai. Ficar conversando coisas improdutivas, fofocando, julgando, isso também é uma forma de distração terrível. Terrível, porque aí você está com um olho no outro e perde o seu tempo, perde o seu foco. Faz sentido para vocês, gente? Faz total, né, Milene? Isso tudo, quando você vai eliminando essas distrações, você vai se alimentando melhor. Você vai escolhendo melhor os lugares onde você vai, as pessoas com quem você conversa, o que você conversa. Isso vai te tirando essas distrações e você vai ficando mais focado naquilo que precisa ser focado. E os resultados vêm, e você fica mais produtivo. E a gestão daquilo que você precisa, do seu tempo, da sua vida, muda. Sim ou não? As coisas irrelevantes precisam perder a importância. E tem muita coisa irrelevante, que a gente carrega, que nós carregamos conosco durante nossa vida. E aí nós não temos produtividade, não temos foco e a gente não sabe por quê. Porque estamos dando muita atenção àquilo que não precisa de atenção. Faz total sentido, mas qual seria a distração de cansaço ou lazer? Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir falar um pouquinho sobre isso, que eu até coloquei. Nos tempos bons também há perigo de distração. Não sei, Larissa, eu vou construir algo aqui e você vai me dizer se tem a ver com o que você falou aqui. Nos tempos bons também há perigo de distração. Vou colocar exemplo dos motoristas aí. Né? Não temos nenhum motorista aqui, mas geralmente... Eu até estava escutando de uma pessoa, né, que tem pesquisas já feitas e comprovadas que os motoristas sofrem mais acidentes, os acidentes acontecem mais, não é à noite quando a estrada ela é perigosa, mas é durante o dia, numa estrada onde tem uma retona, onde ela é muito boa, onde tá de dia ali, onde está tranquilo. É ali que é o perigo maior de acidente. É naquele momento onde a estrada tá boa, onde o ambiente tá bom, que a pessoa se distrai e os acidentes acontecem. Por quê? Porque tá calmo, tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. Então é mais fácil de distrair, né? Em festas, adolescentes.
Eu dirijo o ai. Ah, é. Todos vocês dirigem, na verdade, né, gente? Todos vocês dirigem. Eu estava me referindo a motoristas, caminhoneiros que pegam estradas frequentemente. Tem pesquisas que diz o seguinte, que os maiores acidentes com esses motoristas são quando tá tudo bem, quando a estrada é boa, quando tá durante o dia, quando não tem trânsito, que a pessoa se distrai ali e acaba tendo um acidente. Se distrai ou com o celular, ou dormindo, ou pega no sono um pouquinho, porque quando tá ruim a estrada, ela fica acordada, vigilante, né? Então a questão de na hora que a pessoa está relaxada, Larice, na hora que a pessoa está relaxada, na hora que a pessoa está ali descansando. Sabia que tem muitos casais que quando tiram férias, aí dispara a brigar na viagem? Por quê? Porque se distraem, perde o foco do propósito da viagem e acaba se distraindo com coisas que levam a brigas. Você que está aí, você em algum momento de lazer, de diversão, de descanso, você se distraiu e acabou caindo numa cilada, numa situação ruim. Esses dias eu estava atendendo alguém e o que acontece? Essa pessoa, ela planejou o aniversário dela. Ela nunca tinha feito uma festa de aniversário para ela e ela planejou muito lindamente, assim, uma coisa assim, né? Levou a família do namorado, levou todo mundo para a festa, foi em uma outra cidade. Tudo. Chegou no dia da festa. Era o dia dela. O dia da grande festa, no momento de lazer, no momento de descanso, no momento que ela estava relaxada, que era para curtir. O que aconteceu? Ela e o namorado brigaram por bobeira, por distração, por algo assim, por um motivo muito bobo. Eles brigaram. Resultado, terminaram. Depois da festa, acabou, não tinha uma razão palpável para o término. Mas naquele momento que estava ali na festa, se distraiu por uma bobeira, acabaram perdendo o sentido da coisa e brigaram. Então, em muitos momentos de distração, de lazer, de descanso, de relaxamento, que acontece algo que se distrai, perde o foco do propósito daquela situação e acabam caindo numa cilada. Eu já me distraí comendo peixe e entrou uma espinha de peixe, quase morri. Isso mesmo, também acontece. Cada um tem uma história de distração, né? E se vocês forem lembrando aí, colocando, tem situações muito engraçadas, que agora é engraçado, mas que na hora não é. São as distrações. Então, não é somente o celular que nos distrai, né? Então, inclusive, nós somos distraídos em momentos de viagem, férias, descanso, lazer. Nós temos que ficar atentos, né? Por que a distração é tão perigosa? Alguém consegue me dizer aqui, por que a distração é tão perigosa? Quando eu coloquei lá, o tema hoje nosso aqui é o perigo da distração. Por que é tão perigosa a distração? Quem arrisca? Por que a distração ela é tão perigosa? A distração ela é muitas vezes destrutiva. A distração pode nos custar uma vida, sim ou não? A distração pode nos custar a nossa vida ou a vida de alguém.
A distração pode causar acidentes de trânsito. A distração nos afasta do nosso propósito. As distrações nos roubam daquilo que nós queremos fazer, daquilo que a gente se propõe a fazer. A distração, deixa eu ver aqui, perdemos o foco. A Luciana colocou assim, perdemos o foco. Sim, e o foco, se você não tem foco naquilo que você se propôs a fazer, você não tem resultado positivo, você não tem performance, você não se desenvolve, você não deslancha. Inara, não sei se a Inara está aí. Então, as distrações nos roubam do nosso foco, nos tira do foco. Quantas coisas estão te distraindo hoje, que estão te tirando daquilo que você propôs a fazer? E eu vou mais embaixo. Aqui, você tem um objetivo, você tem definido aquilo que você quer fazer na sua vida? Se ainda não tem, você tem que escrever isso. Porque não dá para deixar o tempo passar e a vida passar sem realizar alguma coisa. Porque a vida passa rápido, né? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Marcos Paulo, boa noite. Jéssica, boa noite. Marcos Paulo, qual é o horário aí? Quantas horas é aí onde você tá? Me diga aí, diga aqui para nós. E diga a cidade que você tá também, porque eu não lembro, você me falou, você me perdoa, viu? Que mais? O trânsito é um exemplo. Isso mesmo. Por que a distração é tão perigosa? No trânsito é um exemplo muito, né? Quantos acidentes acontecem por causa de uma distração? Né? A falta de foco é outro que a Luciana colocou. E ela nos afasta do nosso propósito, dos nossos objetivos. A distração nos leva a relacionamentos tóxicos. Foi aquilo que eu falei lá atrás. Quem concorda com isso, gente? Quem concorda que a distração pode nos levar a relacionamentos tóxicos, a relacionamentos que não são bons para nós? Quantas vezes caminhamos com pessoas que não estão no mesmo propósito que nós? O Tiago, não sei se ele está aqui ainda, mas o Tiago colocou lá atrás que Deus não une pessoas, une propósitos. E eu falei para o Tiago que eu ia falar sobre isso ainda. E é agora. Porque a distração nos leva a relacionamentos tóxicos. Quantas vezes caminhamos com pessoas que não estão alinhadas com o nosso propósito, com o nosso estilo de vida, com aquilo que a gente quer para nós, mas a gente insiste em estar com aquelas pessoas. Distração, porque quando você tem um foco, um propósito, você começa a andar com pessoas que estão caminhando naquela direção. Por isso que é tão importante. Por isso que é tão importante você saber para onde você quer ir. Por isso que é tão importante você sentar e falar, peraí, essa semana eu vou fazer isso. Isso aqui é importante, isso aqui é urgente, isso aqui não é importante, isso aqui me rouba minha atenção. Eu estou fazendo isso aqui está roubando meu foco. Então eu vou eliminar. Essas pessoas aqui estão tirando meu foco. Essas pessoas não estão me agregando nada, essas pessoas estão me contaminando com pensamentos e sentimentos ruins. Essas pessoas aqui estão me distraindo, estão me tirando daquilo que eu preciso. Essas pessoas aqui não estão me estimulando, não me estão incentivando. Essas pessoas aqui estão fazendo com que eu queira desistir daquilo que eu estou. São relacionamentos tóxicos. E você precisa ter essa consciência. Distração nos cega, sim. Distração é um vilão, é destrutivo.
A distração prejudica nossos resultados. A distração prejudica a nossa vida. E o que fazer para evitar a distração? A Larissa colocou, eu grávida há 8 meses, não posso ter distrações alheias, tenho que estar focada no meu baby recém-nascido. Isso mesmo, seu foco é esse. Tudo que você for fazer, você tem que estar alinhada com isso, né? Sim, é isso mesmo. E a distração prejudica os nossos resultados, prejudica a nossa vida. E o que fazer para evitar a distração? Gente, o que fazer para evitar a distração é a grande sacada da noite, do nosso encontro. Você não pode sair daqui sem saber o que você precisa fazer para diminuir as suas distrações. Vamos fazer isso valer a pena, né? Essa uma horinha nossa aqui juntos. O que fazer para evitar a distração? Para a gente fechar. O que fazer para você evitar as suas distrações? Agora que você já sabe quais são as suas distrações, aquilo que te distrai, aquilo que está tirando e roubando seu foco, sua energia e a sua produtividade. O que fazer para evitar a distração? Ninguém se arrisca? Marcos Paulo não está aí? Primeira coisa que você precisa saber, e vocês já falaram aqui, cada um falou algo. Primeira coisa, cada um falou, o Alisson falou meditação. Ótimo, meditação é um recurso maravilhoso. O Alisson falou lá atrás, terapia também. Terapia também. O Edgar, meu digníssimo. Oração, olha que lindo, oração. Oração. A Luciana, a Lu falou, listar as prioridades. Perfeito, perfeito. Listar as prioridades daquilo que precisa ser feito para ter gestão de tempo, né? Isso é muito simples, é sentar e fazer. Precisa sentar. O que te impede de sentar para você organizar isso? Se você organizar, rapidinho você faz. Mas o que está te impedindo? Porque a procrastinação. Ora, é preciso você entender quais são ou qual é a área mais fraca da sua vida. Eu vou falar fraca mesmo. Eu poderia usar a palavra frágil. Mas eu vou falar fraca. Aquilo que é a maior fraqueza sua. Por exemplo, acordar cedo. Eu conheço várias pessoas, inclusive eu, já tive esse problema muito. Que é o quê? Que é dificuldade em acordar cedo, né? Então eu gostava de dormir muito, porque o sono, o dormir me distraía. Vocês sabiam que dormir muitas vezes é uma forma de distrair? Vocês sabiam disso? Quando a pessoa dorme muito, ela quer passar o tempo ali logo, quer que passe, então é uma distração. Dormir é uma forma de distração, né? Então, concentração, se conectar com aquilo que está fazendo, listar as prioridades, oração, meditação. Larissa, você falou algo que eu listei aqui, ó, que é fique alerta e vigie. Vigie aquilo que é a sua área mais frágil, que é aquela parte fraca sua, muitos falam assim, esse é o meu ponto fraco. Meu ponto fraco, vou colocar a Silbene aqui que falou de dormir até mais tarde, não gostar de acordar cedo. Meu ponto fraco é acordar cedo, né? Então vamos pegar o seu ponto, você pega o seu ponto fraco e para você conseguir ter foco e diminuir a sua distração, você tem que vigiar e estar alerta. Eu digo sempre na terapia, quando a pessoa começa, eu falo assim, a partir de hoje você está proibido de andar no piloto automático.
A partir de hoje você tem que andar acordado, alerta, te vigiando, te observando, prestando atenção naquilo que está te fazendo mal, naquilo que você não quer mais para sua vida. E você não pode se entregar a isso. Então as distrações é uma forma que nós usamos para nos auto-sabotarmos, para procrastinarmos aquilo que a gente precisa fazer. E a gente usa as distrações para procrastinar. Ou seja, é tudo de ruim, só que nós usamos como autossabotadores mesmo, né? Meu ponto fraquíssimo é o sono sem qualidade. É terrível. Terrível, porque o sono sem qualidade E olha, Luciana, que você pratica muito esporte, que você se movimenta muito, você gasta muita energia. Então não é porque você não está gastando energia durante o dia, né? Então assim, muitas pessoas têm o sono ruim porque não gastam a energia necessária durante o dia. E aí não tem sono, o corpo não cansa. Mas você, eu sei que gasta. Eu te acompanho. Eu sei que você pratica esporte, que você tem uma vida muito ativa, né? Que você corre o dia todo, se movimenta. Então a questão não é essa. Não é essa. Mas você pega os seus pontos fracos, a sua área fraca, o seu ponto fraco, e ali você vigia. Fique alerta e vigia, porque você vai querer se auto-sabotar com as distrações. Porque é difícil, o ponto fraco é difícil de lidar. Então você tem que estar atento, consciente. É o que a Larissa colocou lá atrás, ó. Concentrado, se conectar com aquilo que está fazendo. O que é isso? É vigiar, é se policiar, estar consciente, estar acordado, sair do piloto automático, né? Ana, tudo bem? Estávamos conversando agorinha. Deu tempo de você entrar um pouquinho, que ótimo. Jacinto, boa noite. Uau! O que fazer para evitar a distração? As pausas. Olha, ficar o tempo todo fazendo atividades durante o dia não significa produtividade, ok? Eu não tenho nenhum nutricionista aqui, mas tem algumas pessoas que têm contato com nutricionista aqui. Nutricionista não diz assim, comer, muitas aderem àquela técnica de comer de 3 em 3 horas, né? Você tem que estar atento o tempo todo, comer pouco, de 3 em 3 horas, para não dar aquela fome e você não comer aquela pratada, né? Então, as pausas, dar uma pausa, descansar durante o dia. Tem a cesta, né, que a gente faz após o almoço. Aquela paradinha após o almoço para tirar uma soneca, para tirar um cochilo, para fazer uma cesta. Aquilo é provado por pesquisa que pessoas que fazem isso, que tiram um tempinho para tirar uma sonequinha, né? Vou falar assim mesmo, para tirar um cochilo, para dormir ali seus 20 minutos, 15 minutos, a qualidade e a produtividade durante o restante do dia é outra. As pausas são importantes para evitarem distração. As distrações acontecem quando você está fadigado, quando você está cansado, quando você está entediado, quando você está estressado, quando você está desanimado, quando você está fazendo uma coisa que não tem sentido para você. As distrações vêm nesses momentos. Então, as pausas, elas nos abastecem. É como se você parasse para recarregar as baterias. Não tem aquele momento que você põe o celular ali na tomada para carregar? Nós também precisamos disso, de recarregar nossas baterias durante o dia, viu? Isso me salva. Eu acho que a questão do esporte, não é isso, Lu, que você falou? Viagem, passeios, férias, isso são formas de você evitar ficar distraído, entediado. Agora, você vai viajar, você vai passear, você vai tirar umas férias para recarregar suas baterias, só que vocês têm que estar vigilante. Não é porque você está descansando que você não tem que estar concentrado, porque senão vem as distrações e te levam para o cilado.
Faz sentido o que eu estou falando? Vocês compreendem isso? Outra coisa, andar com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Andem, se conectem com pessoas que têm o mesmo propósito que você, que queiram ter o mesmo estilo de vida que você. Se junte a essas pessoas. Essas pessoas te fazem te deixar mais concentrado, mais atentos, mais entusiasmados, mais motivados, mais inspirados, mais cheios de energia. Quando você caminha com pessoas que têm o mesmo propósito que você, isso faz com que você evite distrações, viu? E última coisa aqui, se vocês lembrarem de alguma coisa aí, diga. Aprender a dizer não para os outros e para as coisas que não são importantes para você. Porque o mundo tá cheio de distrações. O tempo todo tem luzinhas piscando, brilhando, aquelas coisinhas lindas te chamando, te convidando para te distrair, para te seduzir, para te roubar a atenção. Aprenda a dizer não. Mas para isso você precisa saber o que você quer, né? Quando você sabe o que você quer, você começa a falar mais sim para você, porque você tem consciência, tem clareza do que você quer e é mais fácil dizer não para os outros, né? Faz sentido para vocês isso, gente? Olha, quer morrer rápido? Fica quietinho, não faz nada. Né? Vocês já viram uma casa quando ela tá fechada e fica um ano fechada? Rapidinho essa casa vai estragando, né? Carro, quando ele fica parado um ano, a bateria acaba, vai deteriorizando o carro ali, sim ou não? Nós também somos assim. Nós precisamos estar em movimento, mas nós precisamos caminhar na direção correta, na direção correta. É por isso que nós precisamos ter propósito, objetivos, projetos. Porque senão a gente caminha para lugares errados. E aí também não é isso. Você tem que estar em movimento, mas caminhando na direção correta. Viu? Tá? Então, é isso. Agradeço a vocês por estar aqui comigo. Muito obrigada. Semana que vem nós vamos falar, eu vou estar trazendo pra gente aqui sobre energia. Energia, viu? Então tá ligado à questão da distração. Quanto menos energia eu tenho para algo, mais eu me distraio. Então, semana que vem a gente vai continuar, mas a gente vai falar sobre energia. Qual é a energia que você está? Né? Que energia que você tem aí? Tá bom? Ó, boa noite. Deixa eu tirar os comentários aqui. Deixa eu só ver o que vocês falaram aqui. Ficar andando com quem tem plumagem de galinha vai te dar plumagem de galinha. Isso mesmo, Alisson. Prefiro plumagem de águia. Eu também prefiro plumagem de águia, com certeza. Parabéns pela sua fala. Para mim foram minutos produtivos. Sempre bom reforçar as boas ideias. Gratidão, ó, Lu. Obrigada pela presença de todos vocês. Tiago, meu cunhado, que bom que você entrou. Quarta-feira, 7h30, tem mais, viu, Tiago? Então, aí, 7h30, conecta aqui. Nós vamos falar sobre energia, Tiago. Energia. Qual é a energia que você tá? Qual é a energia que você tá emanando? Viu? Gratidão a todos vocês. Eu vou tirar os comentários aqui. Peraí. Como é que eu faço aqui? Boa noite, muito obrigada e até quarta. Opa. Peraí. Aí. Agora aqui. Vou
tirar a foto. Pronto. Gente, boa noite. Gratidão, viu? Até quarta que vem, viu? Convidem mais pessoas para estar com a gente.